aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar? Espera mais um pouquinho. Boa noite, Dimas. Conseguindo ouvir aí direitinho? E aí, Renato? Conseguem ouvir tranquilamente? Vamos começar? Vou falar sobre saneamento hoje, tá? Saneamento do processo. Meu querido Márcio. Companheiro de ANEP. Falaremos hoje sobre saneamento e organização do processo, tá, pessoal? Aula passada falamos sobre julgamento conforme o estado do processo. Lá falamos sobre decisão parcial de mérito. Julgamento antecipado do mérito, não é isso? E hoje falaremos sobre saneamento. Tema importante. Uma nova fase do processo, né? Então, quando eu começo a falar de saneamento, o que é saneamento, né? Saneamento e organização do processo. É o momento processual em que o juiz vai colocar as coisas em ordem, né? Falando de forma bem simplória, é o momento em que o juiz começa a verificar se existe algum vício formal que deva ser resolvido. É o momento processual em que se vai delimitar quais são as provas que você vai produzir. Então, passada aquela parte de petição inicial, então só para a gente relembrar um pouco do que nós vimos até o momento, tá? Começamos com petição inicial, dentro de petição inicial falamos sobre os requisitos, falamos sobre pedidos, falamos sobre as posturas do juiz mediante a petição inicial. Meu amigo Walter, de Rondônia. Falamos sobre as posturas do juiz perante a petição inicial. O juiz pode determinar a emenda, ele pode julgar liminarmente improcedente, ele pode indeferir a petição inicial e ele pode determinar a citação. Depois passamos então para a audiência de conciliação e mediação do 334. Falamos sobre as regras dessa audiência. Depois disso, respostas do réu, ok? E aí, depois das respostas do réu, falamos então sobre julgamento conforme o estado do processo. Para chegarmos então à parte de saneamento. Eu diria que a parte de saneamento é, sem dúvida nenhuma, a fase processual que mais demora dentro de um processo em procedimento comum. Ela tem uma demora maior justamente pelo fato de que aqui você vai ter a produção da prova, especificamente, né? Então, se você precisa de uma prova que não é uma prova documental ou testemunhal, aqui você vai ter uma demora um pouco maior. E como é que funciona esse saneamento, né? Ele está previsto no artigo 357 do Código de Processo. Artigo 357 do Código de Processo, né? E o que diz o 357?
Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, que é o capítulo que fala do julgamento conforme o estado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo. Inciso 1. Resolver as questões processuais pendentes. O que seriam essas questões processuais pendentes? Seriam os vícios formais, né? Então é o momento em que o juiz vai novamente oportunizar, porque ele pode fazer isso na emenda, e nós falamos que o juiz pode mandar emendar, mas que aquela decisão de emenda pode passar batido. Então o juiz pode perceber que não havia um documento e que passa o batido. O juiz é humano, né? Então imagine que um documento indispensável à propositura da ação não foi protocolado na época da inicial, o juiz não percebeu isso quando da decisão interlocutória. Nesse momento ele faz uma análise pormenorizada de tudo que foi juntado no processo, tanto pelo autor quanto pelo réu. Então ele vai fazer essa análise novamente para que você possa avançar no processo. Então ele faz esse check-up, né? E aí, verificando alguma questão, algum problema que pode ser sanado, ele oportuniza novamente as partes para que juntem aquele documento, enfim, para que corrijam aquele defeito processual sanável. Depois disso, então, o juiz faz essa verificação, ele olha a petição inicial, ele olha os documentos juntados na petição inicial, ele vai olhar a contestação, ele vai olhar a documentação da contestação. Após isso, ele vai, então, definir, é o que diz o inciso 2, delimitar questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Aqui, senhores, aqui ele vai delimitar as questões, tá? Ele vai delimitar as questões. Então, é muito comum, depois que o juiz faz essa análise, é uma análise interna, tá? Então ele já passa direto para o inciso 2. O que ele vai fazer no inciso 2? Ele vai intimar as partes para que elas especifiquem o que elas pretendem produzir, quais são os pontos que elas pretendem produzir ali em relação às provas, né? Então, pode acontecer de você, na inicial, imaginar que aquela prova não fosse ser necessária naquela fase processual. Mas, diante da contestação, essa prova pode, então, se tornar necessária para o deslinde do processo. Então, o inciso 2 é o momento em que o juiz dá um despacho, tá? Ele dá um despacho dizendo, olha, e é sempre, pelo menos, é muito comum o despacho ser sempre igual. Ele vai falar o seguinte, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir. Se as partes querem produzir, por exemplo, uma prova pericial, elas têm que fazer. Esse é o momento processual correto para se fazer esse pedido. Lá atrás, quando eu falei de petição inicial, eu falei o seguinte, olha, na petição inicial você não é obrigado a fazer a especificação de provas. É até melhor que se faça. Se você sabe que aquele processo vai precisar de uma prova pericial, você já pede na petição inicial. Mas não tem problema se você fizer um pedido genérico, né? Então, é muito comum você colocar aquela frase, protesta provar todo o alegado em todos os meios em direito admitidos. Isso é muito comum, ok? Mas, no momento do saneamento, essa fase processual é a fase em que as partes serão obrigadas, sob pena de preclusão, a solicitarem aquelas provas que pretendem produzir. Então, se é necessário se pedir uma perícia, por exemplo, ou outro meio de prova, esse é o momento processual para se fazer esse pedido. Se você não faz esse pedido depois do despacho do juiz, você vai incorrer em preclusão temporal, beleza? Então, nesse ponto, eu tenho um processo em que eu estou discutindo um contrato, eu estou discutindo a validade desse contrato, então eu preciso fazer uma perícia no contrato. Se eu não fizer a perícia no contrato, a minha alegação de invalidade do contrato ela não vai prosperar. Como que eu vou provar essa alegação de invalidade? Por exemplo, uma fraude, né? Uma assinatura falsa. Como é que eu provo que aquela assinatura é falsa? Por meio de uma perícia grafotécnica. Como é que eu vou qual é o momento que essa perícia vai ocorrer dentro do processo? No momento do saneamento, tá? Então o saneamento ele prepara o processo para ficar pronto para o julgamento. Ele vai organizar o processo. Ele vai deixar o processo redondo, tá? Para que você possa então passar para a próxima fase. E aí dentro dessa iniciativa do juiz
de preparar o processo para o saneamento, nós temos algumas questões que devem ser debatidas aqui, tá? Antes da gente falar sobre o inciso 3, porque o inciso 3 ele é específico sobre distribuição do ônus da prova, que eu vou encerrar, né, a nossa conversa falando sobre isso, mas é necessário aqui que a gente fale um pouco, né, sobre esse sistema, como é que funciona, beleza? Fala, Rubens, meu amigo. Então, qual é a regra para você fazer o saneamento por parte do juiz? O juiz ele vai dar uma decisão escrita, essa é a regra. Então ele dá essa decisão, intime-se as partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir. Se, por exemplo, as partes não têm prova nenhuma a produzir, aquele processo já está com a documentação toda ali juntada, as partes se manifestam dizendo, olha, não temos provas a produzir, já produzimos todas as provas, eu quero o julgamento antecipado do mérito, por exemplo. Ou, a minha prova é só testemunhal, então eu quero uma audiência de instrução para que as testemunhas sejam ouvidas e para que as partes sejam ouvidas também. Mas se você tem prova a produzir, você informa naquele exato momento de forma escrita. Então, um ponto importante, uma premissa importante em relação ao saneamento é que ele é feito de forma escrita. Ou seja, quando o juiz sempre vai dar uma decisão escrita. Só que nós temos uma exceção, tá, pessoal? Nós temos uma exceção e essa exceção está no parágrafo 3º. Imagine um processo de alta complexidade. De alta complexidade. É comum acontecer, né? E o juiz, nem sempre ele tem um conhecimento técnico sobre aquela situação. O juiz ele tem conhecimento jurídico. Ele tem conhecimento jurídico. Mas pode ser que o tema debatido naquele processo seja um tema que o juiz não tem um conhecimento aprofundado. Ou pode ser também que o juiz, quando da análise da petição inicial, da análise da contestação, ele não tenha entendido o que o autor pediu, o que o réu está contestando. Pode acontecer. Às vezes o tema é de uma complexidade tão grande que o próprio juiz fica em dúvida sobre o que está sendo debatido naquele momento. E aí o juiz pode, com base no parágrafo 3º do artigo 357, determinar a designação de uma audiência, tá? Eu sei que quando a gente começou a falar sobre procedimento comum, eu falei o seguinte, olha, nós temos duas audiências. A audiência do 334, que é a audiência de conciliação e mediação, e nós temos a audiência também de instrução e julgamento, que vai ser presidida pelo juiz, em regra, tá? Mas é possível essa terceira audiência, que é uma audiência de saneamento, tá? Então é muito importante que os senhores tenham isso anotado, tá? Porque é uma audiência que não é tão comum de acontecer, mas ela tem previsão de acontecer. E o que vai acontecer nessa audiência? Por que o juiz marca uma audiência de saneamento? Por que ele faz isso? Porque, como eu já falei, a causa é complexa, ele não entendeu o que as partes estavam querendo dizer, e aí ele precisa entender, de fato, o que está sendo discutido naquele processo. Tá? Então ele marca uma audiência de saneamento, ele chama as partes para sentarem na mesa. Tá? Então eu já participei de algumas audiências de saneamento, e a audiência de saneamento ela é muito tranquila. Você chega na audiência e o juiz vai falar basicamente o seguinte: eu quero que vocês falem aí sobre o processo. Eu quero que vocês falem sobre o que vocês estão discutindo. Porque eu, particularmente, não tenho conhecimento técnico sobre o assunto debatido. Então eu preciso que vocês me expliquem o que vocês querem. Autor, me explique o que você quer. Réu, me explique o que você quer. É isso que é debatido na audiência de saneamento. Você não produz prova na audiência de saneamento. A audiência de saneamento ela serve para que o juiz possa se familiarizar com aquilo que está sendo debatido. Então, é para isso que ela serve. Lembrando que o juiz só vai marcar essa audiência de saneamento, se a causa for complexa, tá? Então é isso que diz o parágrafo 3º. Se apresentar uma complexidade em matéria de fato ou até de direito, tá? O juiz não é Deus, né? O juiz pode ter dúvidas. O juiz não sabe tudo. É lógico que não é tão difícil, não é tão comum isso acontecer. É difícil acontecer, mas pode acontecer, tá? Então o juiz pode, por exemplo, o juiz não tem habilidade, é uma questão tributária de alta complexidade, ele pode marcar uma audiência de saneamento. E essa audiência de saneamento, ela vai servir unicamente para que as partes possam explicar para o juiz
o que elas querem. Às vezes, pessoal, os próprios advogados das partes, eles não conseguiram ser claros o suficiente no pedido, nos pedidos e na contestação. Isso pode acontecer também. Então eles não foram claros o suficiente. O juiz fica em dúvida. O que esse cara quer? Eu tô lendo a petição inicial dele, mas ele não consegue me dizer o que ele quer. E o réu, quando contestou, não contestou. Eu não sei do que esses caras estão falando. Aí eu chamo eles, né? Chamo eles para uma audiência, para que eles me falem pessoalmente. É lógico, pessoalmente é muito mais fácil de você debater com as partes, né? E com seus advogados. Professora Maísa, muito obrigado pela sua presença aqui. Certo? Então, em regra, o saneamento ele inicia com uma decisão escrita, feita pelo juiz, proferida pelo juiz, e nós temos ali a exceção que é justamente essa audiência de saneamento, tá? Quando eu falo de audiência de saneamento, eu estou falando de um saneamento compartilhado, tá? Por quê? Porque nós temos normas, por exemplo, o princípio da cooperação. O princípio da cooperação, ele é um princípio que vai fundamentar essa audiência de saneamento, né? Porque você está fazendo o saneamento compartilhado. Então, as partes conversam ali entre si justamente para chegarem a um ponto comum ali para que o juiz possa até poder julgar o processo sem ter dúvidas, né? Logicamente. Certo? Então, avançando aqui, pessoal, nós temos a questão do inciso 3, né? A questão do inciso 3, que é a distribuição do ônus da prova. Eu preciso falar um pouco sobre distribuição do ônus da prova. A professora Maísa, que está aí, a professora de Direito do Consumidor, vai ser professora, né, quem está me assistindo aí, que é do terceiro ano, que está estudando procedimento comum, vai ter a Maísa como professora de Direito do Consumidor, e a Maísa vai explicar sobre distribuição do ônus da prova, sobre as regras de distribuição do ônus da prova no direito do consumidor. Vou me arriscar a falar um pouco sobre isso, tá? Para que eu possa contextualizar vocês no sentido de que a gente possa, então, falar sobre distribuição dinâmica do ônus da prova. Distribuição dinâmica do ônus da prova é uma grande novidade do CPC 15, tá? É uma novidade. Então, muita gente escreveu sobre isso, tem muito livro já escrito sobre isso, muitas dissertações, teses, enfim. Mas antes eu preciso remetê-los à regra do direito do consumidor, e eu sempre gosto de fazer isso, falar um pouco sobre a regra do direito do consumidor, para que a gente volte para as regras do direito das relações privadas, aí, direito civil. Tá? No direito do consumidor, e aí no direito civil também, né, nós temos duas regras. Vou falar um pouco sobre a regra do direito do consumidor. No direito do consumidor funciona assim: se eu vou a juízo e eu sou consumidor e eu alego determinado fato, então fui a juízo e estou alegando um determinado fato e sou consumidor. Aquele fato será provado em regra pelo réu, tá? Isso é o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. Meu querido amigo Daniel, grande amigo de Manaus, forte abraço, meu irmão. Saudades aí, viu? Grande irmão, grande processualista brasileiro. Então, antes da gente falar de distribuição dinâmica do ônus da prova, é necessário eu explicar essa regra de direito do consumidor. No direito do consumidor, em regra, o ônus da prova, ou seja, quem vai ter que provar algo é sempre o fornecedor, é sempre o réu. O consumidor é a parte mais fraca da relação de consumo. O consumidor, ele é vulnerável, ele é hipossuficiente. Então, se eu estou alegando que, por exemplo, o meu celular deu um problema, o réu, que é o fornecedor, que é o vendedor, o réu é que vai ter que provar que eu estou mentindo. Eu posso, por exemplo, ter quebrado o meu celular de propósito, mas eu não vou ter que provar isso. Quem vai provar é o fornecedor. Essa regra é uma regra basilar no direito do consumidor. É uma regra que quando o processo tem essa carga consumerista, eu, autor, vou poder pedir a inversão do ônus da prova. E aí o juiz deferindo, cabe ao réu unicamente provar aquilo que eu estou alegando. Provar que eu não estou falando a verdade. Certo? Essa é a regra da inversão do ônus da prova. Por que inversão do ônus da prova? Porque no direito civil e nas relações civis comuns, a prova cabe àquele que alega.
Se eu alego algo no processo, eu tenho que provar, tá? Eu tenho que provar. Então eu sou autor, estou alegando algo, eu tenho que provar. Eu tenho que provar. A regra nas relações civis é essa. Se não for uma relação consumerista, eu vou ter que provar aquilo que eu estou alegando. Se for uma relação consumerista, posso então pedir a inversão do ônus da prova, e aí quem vai ter que provar aquilo que está sendo alegado é o fornecedor, o réu. Tá? Então vejam, senhores, que as duas regras elas são dois extremos. Tá? São dois extremos. O primeiro extremo é, eu sou autor, eu tenho que provar tudo. O outro extremo, eu sou consumidor, o réu tem que provar tudo. Tem que provar tudo. Mas acontece que, quando o código estava em tramitação, era necessário, e isso já era defendido pelos processualistas brasileiros, era necessário que houvesse um meio termo. Né? As relações jurídicas brasileiras, né? As relações jurídicas sociais, elas não podem trabalhar com dois extremos. Trabalhar com dois extremos é muito perigoso. Você tem que sempre ter uma balança ali, você tem que sempre ter um meio termo para resolver os problemas. E aí o que fizeram? Né? Fizeram a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. E o que é isso? E onde que entra essa distribuição dinâmica? Ela vai ser decidida pelo juiz no saneamento. No saneamento, tá? O que é a distribuição dinâmica do ônus da prova? Vejam, senhores, o que pode acontecer é que o juiz vai fazer uma análise do caso concreto. E ele pode distribuir a prova, ou a produção daquela prova. Então, olha, autor, você está alegando isso, você está alegando A, B e C. A e B você vai provar. A e B você vai provar. C, quem vai provar é o réu. C, quem vai provar é o réu. Isso é distribuir de forma dinâmica. E aí você pode me perguntar, mas peraí, professor, quais são os requisitos, para se fazer essa distribuição dinâmica? O juiz vai decidir, vai dizer que o réu vai provar determinada situação, vai dizer que o autor vai provar determinada situação, mas como é que é isso aí? Né? Bom, senhores, a distribuição dinâmica, ela é lógico, tem uma discricionariedade do juiz, isso aí, sem dúvida, acontece, mas ele vai fazer uma análise de quem tem mais facilidade na produção da prova. Ele faz uma análise de quem tem mais facilidade. Então, quando o autor faz um pedido, o juiz, na análise, mesmo que esse pedido não seja um pedido que envolva direito do consumidor, tá? Mesmo que esse pedido não seja um pedido que não envolva o direito do consumidor, ele vai poder fazer uma análise e aí ele vai decidir, juiz, vai decidir quem é que vai provar determinado fato. Se ele perceber, por exemplo, que o réu tem mais facilidade para provar aquele fato, para produzir a prova daquele fato, ele vai então inverter, ele vai determinar que o réu possa então produzir aquela prova. Eu quero que vocês não confundam distribuição dinâmica do ônus da prova com inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é um extremo. É o momento em que o juiz pega toda a carga probatória e determina que o réu produz aquela prova. Diferente da distribuição dinâmica. Professor Renato Ferreira, meu amigo, seja bem-vindo. Então, quando eu falo de distribuição dinâmica, eu estou falando de uma análise de probabilidade para aquelas partes. Eu tenho duas partes, eu tenho 3 fatos. Eu vou fazer análise. Olha, o réu ele tem mais facilidade em provar os 3 fatos. Então eu vou distribuir tudo para o réu. Então, réu, você vai provar tudo, né? Eu tenho 3 fatos, o primeiro fato é mais fácil para o autor provar, beleza, vai ficar com o autor. Os outros 2 fatos eu vou mandar pro réu, e o réu vai ter que provar tudo aquilo que o autor falou, beleza? Miller, Corinthians campeão, não, pelo amor de Deus, né? Não vamos falar sobre essas coisas, Miller, né? Sobre Corinthians, não, pelo amor de Deus, certo? Então, essa distribuição dinâmica ela vai ser feita caso a caso. Não existe uma regra definida
sobre quem vai produzir a prova. Você vai fazer o pedido e o juiz vai determinar isso no momento no momento do saneamento do processo. Então, é possível que uma das partes fique com toda a carga probatória do processo. Então, é possível. Mas eu não falo aqui de inversão do ônus da prova. Não é inversão do ônus da prova. É uma distribuição dinâmica. Beleza? E aí, isso é feito de forma discricionária. É o juiz que vai, no seu sentido, na sua análise, fazer essa distribuição. Beleza? Depois disso, passada essa parte, nós então entramos, né? O cara vai... tem uma pergunta aqui do Michel. O cara vai produzir uma prova a favor dele, não? Então como vai ser isso? Não, por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar uma situação hipotética. Beleza? Imagine que eu vou discutir um contrato. Um contrato que não é um contrato de direito do consumidor. Imagine duas empresas discutindo um contrato. Uma pequena empresa, uma Eireli, pode ser pode ser uma empresa de pequeno porte, enfim. Uma empresa pequena. E aí ela compra produtos de uma grande empresa, né? De uma grande empresa. E aí, dentro daquele negócio, ela faz ali a revenda desses produtos. Imagine que ela firmou um contrato, né? E a grande empresa, ela entregou produtos que estavam com vícios. Eu, como pequena empresa, ajuizo uma ação dizendo, olha, os produtos que foram fornecidos pelo meu fornecedor, eles estavam com vício. Ou seja, eles apresentavam um defeito oculto, um vício redibitório, e que só foi descoberto depois, quando os meus consumidores compraram. Então, aqui vejam que não tem uma relação de consumo, é uma empresa com outra. E aí, você vai a juízo e diz, olha, eu quero a reparação. Mas quem é que vai provar que aqueles produtos estavam com vício? Quem é que vai provar? O autor, imagine a quantidade de produtos. Em tese, ele teria que provar, olha, os produtos estão com vício, aqui estão as provas. Mas ele não tem condições de fazer essa prova. Quem tem condições de fazer a prova é o réu. Aí você pode me perguntar, mas ele vai produzir prova contra si mesmo? Se ele não produzir a prova, aí ele vai ter consequências, tá? Ele vai ter consequências. Inclusive, o juiz vai considerar isso, vai considerar essa atitude por parte do réu na não produção daquela prova determinada pelo juiz na hora da sentença. Na hora da sentença, ele vai considerar isso. Então, as chances do autor, elas aumentam. Imagine que estou discutindo um contrato. Eu não tenho contrato. Eu firmei o contrato com determinada pessoa. Essa pessoa ficou com as duas cópias do contrato. Ela seria uma prova diabólica. A pessoa ficou com as duas provas do contrato. As duas cópias. Eu não tenho a prova. Eu não tô com o contrato. Mas eu quero discutir o contrato. Aí é impossível que eu discuta o contrato em processo porque eu não tenho a cópia dele. De quem em tese seria a responsabilidade para, se eu vou discutir um contrato, eu tenho que juntar o contrato. 320 CPC é um documento indispensável à propositura da ação. Se eu vou discutir um contrato, eu tenho que apresentar o contrato. Mas se eu não tenho um contrato, e aí, como é que fica? Se eu não tenho um contrato, e não é uma relação de consumo, aí vem a distribuição dinâmica do ônus da prova. O juiz vai dizer assim, réu, você está com as duas cópias do contrato. Apresente o contrato. Se você não apresentar o contrato, aí o juiz pode determinar sanções cabíveis. Ele pode até, inclusive, determinar a multa. Intime-se o réu para apresentar o contrato sob pena de multa. Certo? Tem que apresentar o contrato. Por quê? Como é que você vai julgar? Como é que o juiz vai julgar um processo que está discutindo um contrato se o contrato não está no processo? Né? Não tem como. Então ele pode fazer essa inversão, né, essa distribuição dinâmica, dizendo, olha, o autor está alegando tudo. Então ele demonstrou os documentos, o que ele alegou, tudo que era possível para ele provou. Né? Tudo que era possível para ele provou. Ele apresentou a documentação do serviço prestado, enfim.
e agora eu preciso do contrato, porque ele está alegando que o contrato tinha determinadas cláusulas e o juiz precisa do contrato. E é impossível para o réu, para o autor apresentar o contrato, que ele não tem a cópia do contrato. E aí, agora, nessa nova sistemática do CPC de 2015, o juiz pode obrigar o réu a apresentar o contrato. No código passado, o que tinha que acontecer para você poder, então, discutir um contrato? Eu não tenho um contrato, eu vou ter que ajuizar uma ação de apresentação de documentos, né? Eu vou ter que obrigar primeiro o réu a apresentar o documento, apresentar o contrato, para depois, né, que seria a produção antecipada de prova hoje em dia, né? Lá do artigo 381 do CPC. Eu teria que obrigar o réu a apresentar o contrato, exibição de documentos. O réu ia me entregar esse contrato, uma ordem do juiz, o processo ia ser arquivado. Eu iria ter que ajuizar novamente a ação para que eu pudesse, então, discutir aquele contrato. Hoje em dia não precisa, tá? Não precisa mais eu fazer a produção antecipada de prova para conseguir um contrato. Eu posso esperar até o saneamento, que é o momento processual cabível em que o juiz vai fazer a distribuição do ônus da prova, e nesse momento, quando ele faz isso, eu faço um pedido dizendo, olha, seu juiz, eu não tenho a cópia do contrato e eu quero que você, então, faça a distribuição dinâmica do ônus da prova para que o réu apresente o contrato, para que o réu seja obrigado a apresentar esse contrato. Lembrando, senhores, tá? Só para a gente poder avançar aqui, que essa distribuição dinâmica do ônus da prova, ela não há necessidade, não há obrigação por parte do autor de fazer o pedido dessa aplicação, tá? Não há a necessidade do autor dizer, eu quero a distribuição dinâmica do ônus da prova. Não tem essa necessidade. Tem muita gente que confunde e acha que o juiz só vai deferir essa distribuição dinâmica se o autor pedir. Não é assim. Por quê? Porque o juiz, ele também pode, né? Eu sou grande crítico em relação a isso, eu acho que não deveria, mas o juiz produz prova. Por que ele produz prova? Ele determina a produção de determinadas provas. Ninguém pediu essa perícia, mas eu vou pedir, porque sou eu que vou julgar. Seria mais ou menos assim, né? Tá discutindo lá perícia, falsidade numa assinatura, ninguém pediu a perícia grafotécnica, o próprio juiz determina a realização da perícia grafotécnica. Eu acho, na minha opinião, que ele não deveria se meter. Aí é erro do autor que não pediu, ou erro do réu, enfim, certo? Então, mesmo na distribuição dinâmica, o juiz percebendo que o autor não tem condições de fazer, de poder produzir essa prova, o juiz pode, então, de ofício, determinar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então fiquem muito ligados aí, tá? Em relação a isso, para que vocês, né, não caiam nesse erro que é muito comum em relação à distribuição do ônus da prova, beleza? Avançando aqui nos artigos dispositivos aqui do saneamento, no parágrafo 1º do artigo 357 diz o seguinte: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Tá? Então, as partes vão poder pedir esclarecimentos em relação ao que o juiz está determinando. Né? Ali é o momento em que você vai discutir, vai impugnar, né? O juiz vai dar uma decisão, você vai poder discutir aquela decisão, uma das partes vai fazer um pedido, você vai poder fazer a impugnação daquele pedido e assim sucessivamente. O parágrafo 2º fala o seguinte: as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito, que se referem aos incisos 2 e 4. Né? O 2 fala da determinação das questões de fato, né? E o 4 fala sobre questões de direito relevantes para a decisão de mérito. A qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Então aqui seria um negócio jurídico-processual. Tá? Um negócio jurídico-processual. As partes elas podem, então, formular quesitos, né? Formular os pontos controvertidos e apresentar. Geralmente, esse negócio jurídico-processual, ele é um negócio jurídico-processual implícito, porque eu faço a minha delimitação de pontos controvertidos. Vem o réu e coloca lá os mesmos pontos controvertidos que eu coloquei. Isso é muito comum acontecer. Isso significa que
você está diante do parágrafo 2º. Então o juiz vai estar vinculado àqueles pontos controvertidos. É lógico que o próprio juiz pode fixar outros pontos controvertidos. Novamente eu discordo dessa possibilidade, mas é a busca lá da verdade, né? Enfim, deveria ser verdade formal, mas na prática isso acontece. Mas isso fica vinculado. O juiz não pode, se fixou, por exemplo, o que são pontos controvertidos? E aí é muito comum, tá? As pessoas não saberem o que são pontos controvertidos. São questões de fato e de direito sobre a qual as partes controvertem, pessoal. Então, imagine o seguinte, eu estou ali alegando um ato ilícito, né? Vamos trabalhar com um exemplo mais simples possível. Eu estou processando alguém por dano moral. Qual é o ponto controvertido? Houve ofensa? Essa é a primeira pergunta. Fixou o primeiro ponto controvertido. Houve ofensa? É o ponto principal. Precisaria de outro? Precisaria de outro ponto, será? A meu entender, não. Houve a ofensa? Houve nexo de causalidade? Aí, vamos lá. Vamos abrir a mente, né? Foi por mídias sociais? Qual foi o alcance de pessoas que essa ofensa gerou? Né? Já vi casos de ofensas em redes sociais em que foi feito uma das partes, né? Foi feito por uma das partes um estudo do alcance daquela publicação, tá? Já vi isso, contratou uma empresa, essa empresa fez um estudo do alcance da publicação. Então ele apresentou lá um laudo dizendo, olha, essa publicação dessa pessoa alcançou 18 mil pessoas, tá? Por que ele fez isso? Para você poder, então, no quanto indenizatório, ser levado em consideração aquele alcance. Existem estudos que revelam, tá? Uma publicação sua pode alcançar, isso é lógico, não é preciso, não tem a precisão matemática, mas são estudos que têm a confiabilidade, enfim. Aí o parágrafo 3º fala da audiência, né, de saneamento, que nós já falamos. Né, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar a audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Aqui a gente já tinha comentado sobre isso. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará o prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. Essa parte de rol de testemunhas a gente vai estudar mais lá na fase instrutória do processo. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Você pode trazer 3 testemunhas para provar um fato, 3 testemunhas para provar outro fato, só não pode superar 10 testemunhas, ok? O parágrafo 8º, caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para a sua realização. Parágrafo 9º, as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre audiências. Tá. Passando essa parte, então, imagine o seguinte, o processo está saneado, tá? E aí você manda para a produção de prova. A produção de prova, as provas, a teoria da prova em si, eu particularmente entendo que ela está dentro dessa ideia de saneamento. Porque se você produz prova dentro do saneamento, as provas devem ser estudadas quando nós estudamos o saneamento, tá? Então, no meu entender, e né, a maioria dos livros fazem dessa forma. Então agora a gente começa a falar sobre provas. Né? Então, ao invés de ir para a fase instrutória, né, porque o que o código pensa? Foi produzida a prova, já vamos para a parte de instrução e julgamento. Mas agora a gente entra na teoria da prova. Inevitavelmente, vamos entrar na teoria da prova. E aí, dentro da teoria da prova, pessoal, que são as formas de se você provar o que está alegando, dentro da teoria da prova a gente começa falando
sobre uma possibilidade de produção de prova lá do artigo 381 do CPC, tá? Então agora a gente começa a falar sobre a teoria geral da prova. E não posso falar sobre provas dentro do processo sem iniciar falando sobre uma prova que você faz antes do processo, que é a produção antecipada de prova. Está previsto no artigo 381 do CPC. A produção antecipada de prova ela foi reformulada nesse código. Ela foi reformulada. Quero que vocês pensem o seguinte, no código passado, se houvesse uma urgência, por exemplo, imagine que uma testemunha de um processo que você vai entrar ainda, né? Então eu ainda vou ajuizar um processo, e eu tenho a minha testemunha-chave, que vai provar aquilo que eu estou alegando. Só que essa testemunha tem uma doença grave, ela vai morrer. Ela está prestes a morrer. Eu preciso que essa testemunha seja ouvida logo, mas daqui que chegue até a audiência de instrução, vai demorar uma eternidade. E aí você tinha, diante dessa urgência, você tinha a possibilidade dessa produção antecipada de prova no código passado. E aí você levava essa testemunha dava o seu depoimento para o juiz, você pegava esse depoimento e ajuizava a ação logo em seguida. O que o legislador fez? Ele resolveu modificar esse sistema de produção antecipada de prova. E ele entendeu o seguinte, olha, por que não permitir que as partes façam essa produção antecipada de prova? Por que não permitir que as partes façam essa produção antecipada de prova sem o requisito da urgência, porque isso já era defendido há muitos anos pela doutrina. Flávio Luiz Iachel, lá da USP, tem um livro sobre isso, ainda nos moldes do código passado, a minha versão pelo menos, 2009, né? Então o livro que ele escreveu há muitos anos atrás sobre isso, sobre a possibilidade de se produzir prova de forma antecipada sem o requisito da urgência. Então, o legislador, diga-se de passagem, o professor Frei Didier, ele encabeçando ali aquele cenário de mudança do código, resolveu, então, aderir a essa corrente doutrinária que defendia que você poderia produzir prova independentemente do caso. E aí surge essa ideia de produção antecipada de prova. O que é a produção antecipada de prova? Vou contextualizar vocês, para vocês verem como essa é uma das mudanças, na minha opinião, uma das melhores mudanças desse código. Uma das melhores, sem dúvida nenhuma. Que pouca gente tem utilizado. Pouca gente tem utilizado esse procedimento de produção antecipada de prova. Imagine o seguinte, imagine você mulher. E aí você acaba de ter um filho, e você tem dúvidas sobre a paternidade. Pode acontecer? Será que pode acontecer isso? Será que pode? Mulheres. Dependendo da mulher, né? Dependendo da mulher pode acontecer, né? Pode acontecer. Aí você imagina, cara, vamos colocar no lugar da mulher. E agora? Eu vou ter que ajuizar a ação de investigação de paternidade. Vou ter que contratar advogado. Vai tramitar o processo. Para quando chegar na fase de saneamento, vai fazer o quê? O exame de DNA. Se vai a investigação de paternidade cumulado com alimentos. Quando chegar no saneamento, o que vai ser determinado fazer? DNA. Aí faz o DNA, descobre o quê? Que o cara não é pai. Olha só o problema que isso causa. Por quê? Você tem toda a tramitação de um processo, todo o gasto público para chegar no saneamento, que já é uma parte que você passa do meio ali, já está ali, já passou do meio, para chegar nessa parte e perceber que o cara não é pai. E aí? Aí o legislador falou, não, peraí. Por que não essa mulher não possa, de forma gratuita, sem gastos, utilizar um procedimento simplificado, fazer o exame de DNA antes. Aí você tem a prova de que o cara é pai. Aí você pega essa prova, o exame de DNA, produzida de forma antecipada, e ajuiza a ação. Ajuiza a ação principal, investigação de paternidade acumulada com alimentos. Olha só o que vai acontecer. O juiz, quando receber essa inicial, o que o juiz vai fazer? Julgamento antecipado do mérito.
Por quê? Porque não vai ter prova a se produzir. A prova já foi produzida num sistema simplificado, porque a produção antecipada de prova não tem contestação, não tem nada. Você faz um pedido, daqui a pouco eu vou falar sobre o procedimento, mas você faz um pedido para o juiz, aí o juiz vai ver se defere ou não. Se ele deferir, o réu não pode nem contestar, porque não existe contestação na produção antecipada de prova. Se o juiz deferir, acabou. Ele vai chamar o réu, venha cá, fazer o exame de DNA. Se o réu se recusar, paternidade presumida. Aí pronto, está produzida a prova. Então vejam que esses processos de produção antecipada de prova, eles demoram 3 meses no máximo. Lógico, se for uma prova pericial que tenha uma duração maior, vai demorar mais. Mas ele é um procedimento muito simples, não tem nem sentença. Não existe sentença para ele, tá? É só mesmo o reconhecimento do juiz, inicialmente, e depois arquiva o processo. E aí aquela prova fica à disposição das partes. Então imagina, você faz esse procedimento, consegue o DNA positivo, vai para a justiça, ajuização, mostra o DNA positivo, o juiz não vai precisar nem ouvir as partes. Por quê? Porque a prova já está produzida. Ele vai julgar o processo. Salvo, é lógico, se o réu alegar enfim, o réu vai dizer, não, esse exame é falso. Esse exame é falso. Aí você vai fazer uma perícia no exame. Vai fazer pode até fazer outro exame. Se ficar provado que o réu agiu de má fé, ele vai pegar uma multa. Tá? Uma ata tentatória à dignidade da justiça. Litigância de má fé, enfim. Vai tomar todas as multas possíveis ali dentro daquele sistema. Mas a produção antecipada de prova, ela é um mecanismo interessante para garantir, por exemplo, que você não ajuize uma ação temerária. Imaginar, será que eu tenho direito? Todo mundo faz essa pergunta. Ah, doutor, mas será que eu tenho? Não, eu tenho direito. Essa causa ganha. Ou você pode se fazer a pergunta, você pode ficar em dúvida, o próprio advogado pode ficar em dúvida. Será que eu tenho direito sobre isso? Será que essa assinatura nesse contrato é falsa mesmo? Imagine, né, eu já fui enganado já. Eu já cheguei na audiência e a mulher falou, não, essa letra não é minha. Eu não assinei esse contrato. Aí eu, beleza, vou acreditar em você. Você é minha cliente, vou acreditar em você. Vamos para audiência, vamos para perícia. Levou lá o contrato, a assinatura igual. Eu olhei, cara, eu quero contratar esse cara que falsificou a assinatura dessa mulher. Porque esse cara é profissional, ele é o cara mais profissional que existe no planeta. Porque tá igual, tá idêntico, né? Aí eu mostrei pra ela, olha, não foi a senhora que assinou isso aqui, não. Ela, não, de jeito nenhum. Foi alguém que assinou por mim. Falei, essa pessoa é realmente muito profissional, vamos atrás dessa pessoa. E aí na hora, você vai fazer a perícia grafotécnica. Aí ela fez, né? Eu nunca fiz perícia grafotécnica, mas diz que você escreve um monte de coisas, né? Faz várias frases lá que o perito manda você fazer, e aí o perito pega a assinatura do contrato e analisa com a assinatura que você fez ali repetidas vezes. E aí a perícia chegou à conclusão de quê? De que era ela que tinha assinado o contrato. E aí, como é que fica o advogado na hora lá do resultado da perícia? Como é que fica o advogado? O que aconteceu no processo? Ela foi condenada à litigância de má-fé, ato atentatório de dignidade da justiça, enfim. Condenada lá em um valor considerável, inclusive. Né? Por que não fazer isso antes? Por que não você não poder fazer essa perícia desse contrato que você alega que não assinou antes? O processo é gratuito. Não tem contestação, então o réu não vai precisar nem contratar advogado. E é lógico que o advogado do autor vai cobrar um preço menor do que cobraria num processo inteiro para produzir aquela prova. Por quê? Porque ele sabe que daquela prova você pode então criar a possibilidade de um novo processo, em que a sua chance de vitória é uma chance muito grande quando você tem essa prova produzida de forma antecipada. Então a produção antecipada de prova, apenas para contextualizar vocês. Por quê? Porque no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, eu vou adentrar especificamente no procedimento do 381, da produção antecipada de prova, e aí a gente vai começar a falar sobre a teoria geral da prova e as provas em espécie também. Né? Eu só queria introduzir esse assunto para falar para vocês, para que vocês tenham na mente aí, olha, a produção antecipada de prova, né, aquela prova que você vai produzir antes do processo principal,
né? E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai falar especificamente sobre o procedimento, como é a petição, como é a decisão, o que, que acontece depois, enfim, né? A parte procedimental desse sistema de produção antecipada de prova. Basicamente, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem ainda mais 10 minutos aqui para conversar. Beleza? Ficou alguma dúvida ou a gente pode encerrar aí? Tá de boa? Querida Sara. Beleza, então? Vamos encerrar. Aí, logo em seguida, para quem quiser continuar, a gente vai fazer uma aula sobre... sobre o que mesmo? Vamos fazer uma aula sobre teoria da ação. Teoria da ação. Até que momento posso juntar provas documentais? Até o momento do saneamento. Até o momento do saneamento, tá? Na hora da audiência de instrução, se chegar lá... assim, se for juizado, logicamente. Aqui a gente tá falando de procedimento comum. Chegar na audiência de instrução e julgamento querendo juntar documento, só se você provar que você só teve acesso àquele documento naquele momento. Caso contrário, se o juiz for um juiz que segue à risca o processo, ele não vai deixar não, ele vai dizer que precluiu. Aí você tem que argumentar, olha, mas peraí, eu só tive acesso a esse documento agora, né? Então, enfim, é um documento que vai... inclusive no recurso, né? No recurso você pode juntar documentos novos no recurso? Em regra não, mas aí você tem que provar, não, eu só tive acesso a esse documento agora. Só que aí como é que prova que você só teve acesso a esse documento agora? Aí vai da criatividade do advogado. O advogado tem que utilizar o meio para poder fazer aí essa comprovação de que só teve acesso àquele documento naquele momento. Você não pode segurar argumentos, isso aqui não é suítes, né, pessoal? Isso aqui não é direito americano. Ah, não, eu vou segurar essa última arma aqui, vou usar no último momento. Só lá no recurso. Ou então só lá na hora da audiência que o juiz vai dar a sentença. Opa! Protesto! Na verdade, eu tenho uma prova aqui. E aí não existe isso aqui, tá, pessoal? No direito brasileiro não existe. A prova tem que ser... Ah, eu tenho todas as provas. Coloca tudo na inicial. Não pode colocar todos os seus argumentos. Porque determinados argumentos... Eu sempre digo o seguinte, eu faço a inicial, né? Aí eu já imagino o que o réu vai falar na contestação. Mas eu não coloco isso, eu não faço uma petição inicial combatendo já o que o réu vai colocar. Tipo, mas não vale falar sobre isso, porque isso é isso. Não, eu espero. Né? Aí é uma estratégia. Eu não vou dar arma pro meu adversário. Eu espero ele alegar aquilo na contestação. Se ele não alegar, preclui para ele e aí eu esqueço o assunto, tá? Então seria basicamente isso. Você tem ali documentos, provas, argumentos, fundamentos, tem que colocar na primeira oportunidade. Beleza? Então tá, pessoal. 19h30 eu vou iniciar outra aqui para falar sobre teoria da ação, princípio da não surpresa. Perfeito. Princípio da não surpresa. É isso aí, Felipe. Vou falar sobre teoria da ação na próxima live. Vou fazer uma dobradinha aqui, beleza? Então, muito obrigado aí por todos que assistiram. Valeu!